Você sabe por que é que nós não vencemos muitas coisas até o presente momento? Quem sabe você aí não venceu muita coisa na tua vida até agora. Sabe por quê? Falta de coragem de enfrentar. Medo. Ano de 1982, 83. Eu, recém-chegado no bairro, um meninão, e ali encontro o valentão. E então, toda vez que ele me via, ele me dava um tapa na cabeça. O apelido dele, Coragem. O meu, Covarde. Era até engraçado que o resto da meninada já sabia que eu ia tomar um tapa e a turma dizia, lá vem ele. E eu ficava ali esperando, as pernas tremendo, ele passava por mim, me olhava assim, e eu só esperava o estalo que vinha bem aqui no topo do coco da cabeça. Pá! Ele saía rindo e todo mundo ria e eu arrasado. Mas teve um dia que eu disse assim para mim mesmo, acabou, nunca mais eu vou tomar um tapa desse menino. E eu então me levantei, me lembro, numa manhã, e me armei com todos os meus equipamentos, né? Eu calcei o meu quichute, que não sei se é do seu tempo, mas o quichute era uma espécie de calçado que já vinha com os defuntos dentro. E então fui para a porta da rua, que olhei para um lado, olhei para o outro, quem vem vindo lá? Ele. Quando ele me viu, ele fez até uma carinha boa, pensando assim, lá vai mais uma vez, um tapa na cabeça desse bobinho. E quando ele veio chegando bem perto de mim, eu olhei para ele assim, antes que ele fizesse alguma coisa, eu me adiantei, cheguei para ele e disse, o que foi? Eu já estava disposto a acabar com tudo aquilo, eu me mantive ali, com as pernas bambas, mas eu me mantive ali em pé. Então, ele olhou para mim assim, e eu estou aguardando a reação dele. E ele fala assim para mim em resposta, ah, virou homem, é? E eu respondi, vira aí, por quê? Ele foi, deu mais uma afastada e foi caminhando assim, começou a sair assim de perto de mim, e eu fui vendo que ele foi passando e foi seguindo em frente. E eu fui olhando aquela figura de costa, até então assustadora por 1 ano e meio, e perguntei, só isso? Era só isso? Nunca mais eu tomei um tapa na cabeça desta figura aterrorizante, que para mim era o que representava. Você sabe o que me faltava? Enfrentá-lo. Você sabe por que é que nós não vencemos muitas coisas até o presente momento? Quem sabe você aí não venceu muita coisa na tua vida até agora. Sabe por quê? Falta de coragem de enfrentar. Medo, o medo aprisiona. O medo precisa ser vencido com enfrentamento. É preciso confrontar o medo. O medo é uma emoção associada ao perigo. O medo nos prepara para o confronto ou para a fuga. A questão é qual é a resposta que nós vamos dar. Ninguém pode dizer que não tem medo ou que está livre do medo. Todos nós temos medo. A questão é que o medo precisa ser controlado, porque quando o medo controla, aí nós temos um grande problema. Porque o medo, ele nos neutraliza. O medo faz com que a gente comece a criar um mundo paralelo, um outro caminho paralelo à nossa realidade. A pessoa dominada pelo medo, ela vai criando caminhos alternativos para fuga constante, toda hora, o tempo todo. Há sempre uma desculpa, que é uma fuga, para explicar por que não foi, por que não falou, por que não quer ir, por que você não ficou, por que você não gosta disso ou daquilo. É o medo que pode estar por trás de tudo isso, mas as explicações são um meio de fugir da realidade, de que eu não quero enfrentar isso, que eu fujo o tempo inteiro. E é horrível ser um fugitivo, é muito ruim. Olha, eu tive síndrome de pânico por 9 anos, eu sei o que eu estou falando. Medo é um sentimento aprisionador. O medo gera
nos nossos corações e mentes pensamentos de tragédia constantes. Se encontra alguém que vem vindo à noite na sua direção, ela já vai pensar, vai me roubar, vai fazer, vai acontecer contra mim. Pensamentos de tragédia o tempo inteiro. Um pessimismo que acompanha a pessoa. Ela nunca está pronta para viver algo bom, ela está sempre alerta para viver algo ruim, porque ela entende que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Então ela se fecha, ela se separa e ela daqui a pouco não tem mais uma vida social. Quando tem, está quieta, está triste, está calada no seu canto, e as pessoas perguntam, por que você está assim? Ela diz, não tenho nada, está tudo bem, mas no fundo não está, está na cara que não está todo mundo vendo que não está. Então, medo é um sentimento que precisa ser confrontado, o medo precisa ser enfrentado, é assim que a gente vence. Fugir do medo não resolve, é preciso enfrentá-lo, é preciso confrontá-lo, que aí, sem dúvida alguma, nós venceremos. O medo muitas vezes se baseia por experiências que tivemos no passado, acontecimentos anteriores, trágicos, doloridos, doídos, ameaçadores, que nós então construímos uma barreira e queremos agora nos proteger, para que nunca mais eu possa viver ou enfrentar o que eu enfrentei, que foi ruim, foi perigoso, foi ameaçador. Então esse medo agora surge. Então uma circunstância trouxe o medo, a circunstância passou e não levou o medo ficou. O medo tem que ir. O que nós temos dito aqui com frequência, os sentimentos que vêm com as circunstâncias precisam ir embora com elas também. Porque todo sentimento que deixa de ser momento e passa a ser estado, adoece. O medo também existe por conta do desconhecido. Não sei quem é, nunca fui. Como é que isso funciona? Aonde é isso? São perguntas até naturais, que fazem parte da nossa vida, uma vez que o medo também tem o seu lado bom. Você não é atropelado porque você para olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Então, o medo que te gera prudência, o medo que te dá um estado de alerta, de percepção de ambiente, de situações perigosas ou não. Agora, o grande problema do medo é o domínio, é quando ele invade, é quando ele toma conta, é quando ele mora. Esse é o problema do medo. E ele vai chegando aos poucos. Ele vai chegando, vai ficando. Hoje eu tenho medo de uma coisa, amanhã de outra. Daqui a pouco já é um pavor instalado. E o medo precisa ser confrontado. É enfrentamento que vence o medo. Assim, você precisa saber esse segredo que eu contei aqui na minha historinha real, que eu passei na minha adolescência. Eu só deixei de sofrer uma situação com aquele menino porque eu resolvi enfrentar. Enquanto eu não enfrentei, eu tive uma situação humilhante, dolorida, que me rebaixava o tempo inteiro, me jogando lá embaixo, me gerando pensamentos acerca de mim mesmo que não eram reais, como se eu fosse realmente uma pessoa estúpida, o pior de todos, o último da fila, e isso não é assim não. Então, reaja, enfrente os seus fantasmas, enfrente os seus medos, vá confrontar aquilo que tem mantido você ali no canto, saia desse canto, sai dessa caverna e enfrente os seus desafios, enfrente os seus medos e vença-os, porque isso é liberdade para a tua vida, ok? Eu espero você aqui, até o nosso próximo encontro, onde vamos tratar de mais coisas que você precisa saber sobre você mesmo. Até lá, tchau, tchau.